Jornal da Univates. Apoio Cultural, Imobiliária Arruda e Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed. Juntos contra o coronavírus. Olá, quinta-feira, dia 11 de junho. E nessa edição do Telejornal, nós separamos duas entrevistas extremamente importantes para você ficar bem informado em meio a esse período de pandemia. Aliás, como nós viemos fazendo ao longo dos dias, regionalizando as informações, agora a gente vai assistir a entrevista que eu fiz aqui nesse estúdio com a professora Simone Schilpe e também com o prefeito Marcelo Calmo. Ambas conversas se tratam da questão do início da primeira rodada da pesquisa Testa Lajeado, as preliminares que foram divulgadas em um evento aqui na instituição. Então a gente inicia agora com a entrevista com a professora Simone Schilpe, ela que é coordenadora administrativa da pesquisa Testa Lajeado. Boa noite, seja bem-vinda, professora Simone. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de falar dessa pesquisa extremamente importante. Exatamente, a gente agradece e, aliás, daqui a pouquinho a gente vai conversar também com o prefeito Marcelo Calmo, já que essa é uma pesquisa da Prefeitura Municipal de Lajeado, em parceria com a instituição aqui, a Univates. Ontem, inclusive, professora Simone, agradeço a sua participação. Eu já conversava com o prefeito Marcelo Calmo sobre outras situações, sobre questões voltadas justamente para a pandemia, os reflexos aqui para o município de Lajeado. Em um dado momento a gente chegou a citar a questão do Testa Lajeado, mas a gente já deixou esse assunto para o dia de hoje, já que teve esse evento das 4 horas. Gostaria que a senhora iniciasse essa nossa entrevista explicando para o telespectador, por favor, hoje, 4 horas da tarde, apresentação dos primeiros dados preliminares dessa pesquisa, é isso? Isso, exatamente. Então, hoje nós fizemos esta apresentação dos resultados preliminares da primeira etapa da pesquisa, sendo que essa pesquisa ela será realizada em 3 diferentes etapas, né? Sempre com 14 dias de diferença entre uma etapa e outra, justamente pelo período, né, que a pessoa que esteja infectada possa vir a ser considerada recuperada. Exatamente. Né? E dentro de uma amostra total para o município de Lajeado de 3.600 testes rápidos aplicados numa população adulta, isso é importante colocar, né? Então, nós avaliamos adultos lajadenses não institucionalizados, como os pesquisadores colocam, que são aquelas pessoas que estão nos seus domicílios, né? Então, por exemplo, algumas instituições da cidade ficaram fora desta avaliação. Então, adultos lajadenses, considerando, né, uma amostra, então, de 64 mil lajadenses, né, dentro desta amostragem, sabendo-se que nós temos hoje uma população de 84 mil pessoas. Quando a gente fala nessa pesquisa, e muito tem sido citado, professor, a questão da amplitude dela, né? O fato dela ser uma pesquisa que, num primeiro momento, a gente olha para a cidade de Lajeado, mas em termos numéricos e o que pode vir a ser publicado em artigos científicos, em resultados dessa pesquisa, a gente percebe que ela vai ter uma magnitude muito grande. Ela, inclusive, pode ser colocada como uma das grandes pesquisas que nós venhamos a ter no país sobre a questão do Covid-19, é isso? Isso não só no país, mas também em termos internacionais, né? Justamente pelo número de pessoas testadas frente à população da cidade. É claro que outras pesquisas, elas têm os seus limitantes, porque quando você faz uma pesquisa mais abrangente, né, onde você quer entender, por exemplo, como está a disseminação no país, no Brasil, inclusive, né, que é um país extremamente grande, você não consegue fazer
com esta precisão que nós estamos fazendo aqui, justamente pelo número de testes que seriam necessários. E aí você falava no início desta parceria prefeitura e universidade. E é somente por meio desta parceria que a gente efetivamente consegue, né, a partir de um esforço do município de Lajeado, realizar como universidade uma pesquisa de tamanha importância. E claro, hoje nós destacamos os resultados preliminares, mas ainda muitos serão trabalhados sobre estes resultados para as futuras publicações, como você estava dizendo. Porque isso eu acho que é muito importante. Nesse momento, nós, enquanto uma TV universitária, né, pertencente a uma instituição de ensino superior comunitária, nós estamos levando informação para as pessoas de casa, e essa pessoa que está assistindo o nosso telejornal, ela perceba que essa pesquisa ela tem um embasamento científico. Isso é muito importante, que tudo que se está pesquisando através dos coletadores, das questões dos pesquisadores, o professor Rafael à frente, a professora Ioná com a coordenação administrativa, a professora Simone, e as outras todas as entidades que envolvem essa pesquisa, elas partem justamente de questões científicas. Isso não é o achismo, o senso comum. Sim. Isso é importante para que as pessoas percebam a validade dessa pesquisa, né, professora? Sim, em primeiro lugar, nós adotamos uma metodologia científica para a realização, então acho que isso é importante de ser colocado. Logo quando a pandemia inicia, né, e nós temos no nosso país os primeiros números de ocorrência do SARS-CoV-2, então foi instituído, né, me fugiu a palavra, mas foi instituído que toda e qualquer pesquisa que estivesse vinculada ao estudo do novo coronavírus, teria que ter um registro e uma avaliação junto ao CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, né? Então, desta forma, nós também trabalhamos, nós escrevemos um projeto científico, passamos pela avaliação do Comitê de Ética da Univates, em seguida submetemos na plataforma Brasil, a Brasília. O nosso projeto foi avaliado e somente depois desta avaliação é que nós começamos as saídas a campo, né? E você falava da produção do conhecimento, e para além da produção do conhecimento, que é um dos princípios de uma universidade, é também uma formação sólida dos alunos. Então, também eu acho que é importante nós destacarmos, os alunos que estão participando estão tendo uma formação ímpar. Nós teremos profissionais com uma bagagem extremamente interessante a partir deste momento crítico, mas que começa a ser interessante do ponto de vista dos novos profissionais preparados que estarão no mercado. Então, todos esses alunos foram capacitados, né? Nós tivemos um cuidado para pegar alunos que tivessem uma formação em nível de semestre adequada para a pesquisa, e ainda assim eles foram capacitados em termos teóricos e em termos práticos. E quando a gente fala de todas essas questões, obviamente que o fator comunidade também está envolvido, né? Porque esses alunos, os pesquisadores, e até acho que o professor Rafael brincava, no momento de maior descontração do evento hoje à tarde, que houve ali convite, né, para o pessoal, que foi extremamente solícito, recebendo as famílias, recebendo os pesquisadores, os alunos aqui da instituição. Isso é um trabalho comunitário, isso é ir até os bairros da cidade e apresentar também o conhecimento. É uma retroalimentação, isso é muito importante, né, professora? Sem dúvida. E nós estamos muito atentos a tudo que está sendo comentado, tanto nas redes sociais, como os retornos dos alunos, porque, como a gente sempre fala, nós estamos entrando na casa das pessoas. Então, nós temos que ter muito respeito pela forma como estas pessoas estão nos enxergando. Porque, inclusive, o próprio professor Rafael comentava da questão de como também esse número foi importante, das pessoas serem receptivas, porque isso também influencia na pesquisa, né? Sim, nós tivemos cerca de 15% de residências que não permitiram a entrada da pesquisa. Isso é absolutamente positivo, né? O número que se usa, que é abaixo de 20% de recusas, é um número satisfatório, e isso mostra o engajamento de toda a cidade, né? Então, vem novamente o que nós falávamos no início, dessa união
entre prefeitura, cidadãos de Lajeado e a universidade nesse momento de dificuldade. Bom, então fica aqui também já a lembrança, eu estou pegando as informações, caso você queira mais detalhes, lá no site da Univates, a equipe da assessoria de comunicação já postou as informações que foram discutidas nessa tarde, no evento que foi então os dados preliminares do Testa Lajeado dessa primeira rodada, porque a segunda etapa vai ser realizada de 13 a 17 de junho, mapeando uma amostra de 1.100 pessoas, e a terceira etapa de 27 de junho a 1º de julho, com uma nova amostra. A divulgação completa vai ser realizada no mês de julho. E se você quiser acompanhar também na íntegra tudo o que aconteceu, você pode buscar nas páginas, nas redes sociais da Univates, da TV Univates, porque nós deixamos lá disponibilizado na íntegra esse material. Professora Simone, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar em outras oportunidades também com mensagens gravadas para a nossa equipe. Eu acho que é importante nesse momento também que a instituição como um todo, né, ela se uniu para auxiliar a comunidade do Vale do Taquari. Essa pesquisa é espetacular e nós, enquanto uma emissora universitária, também estamos tentando levar todas as informações para as pessoas de casa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, e estamos todos nos reinventando, né? E sairemos melhores com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu vou conversar com o prefeito Marcelo Calmo, ele que traz mais detalhes sobre justamente o início dessa pesquisa Testa Lajeado. Depois do intervalo, não sai daí. Bom, você que está acompanhando aí nosso telejornal deve ter assistido, então, a entrevista da professora Simone Stilpe, ela que é coordenadora administrativa da pesquisa Testa Lajeado. Nessa semana, terça-feira, nós tivemos a divulgação da primeira rodada das preliminares dos resultados obtidos com essa pesquisa, que é uma das grandes pesquisas que nós possivelmente tenhamos em nível de país, inclusive de mundo, como explicou aqui a professora Simone Stilpe. Além dela, eu bati um papo também com o prefeito Marcelo Calmo, porque essa pesquisa ela é justamente desenvolvida aqui pela instituição Univates, mas ela é uma pesquisa da Prefeitura Municipal de Lajeado. E por isso eu também conversei com o prefeito, que você acompanha agora essa fala sobre o início da pesquisa Testa Lajeado. Ok, já retornamos, segundo bloco do nosso telejornal, novamente. Estou de máscara, porque nós temos mais uma entrevista aqui no estúdio. O prefeito Marcelo Calmo agora conversa conosco, com você de casa, para dar mais detalhes ainda sobre essa pesquisa tão importante para a comunidade do Vale do Taquari, para a cidade de Lajeado, que é o Testa Lajeado, uma pesquisa da Prefeitura de Lajeado em parceria aqui com a instituição, com a Univates. Aliás, ontem o prefeito Marcelo Calmo esteve conosco, a gente conversou mais, repercutiu a questão da pandemia, desses dias vividos em função do coronavírus, os reflexos aqui para a nossa cidade, e hoje a gente vai esmiuçar um pouco mais a questão dessa pesquisa. Por isso, o prefeito Marcelo Calmo, obrigado por ter feito novamente o nosso convite, estar prontamente nos recebendo nesse momento e levando informação para o pessoal de casa sobre essa pesquisa tão importante. Obrigado pela oportunidade, Stout. Boa noite a você. E ficamos surpresos com os resultados da pesquisa. Né? Eu já começo me perguntando, aliás, a gente estava aqui colocando os microfones, eu já havia comentado com o prefeito, eu vou iniciar com uma pergunta que eu ouvi, o que tu falaste no início do discurso lá na pesquisa, que aconteceu, os dados preliminares da primeira rodada, essa tarde ali no auditório do 7. O prefeito Marcelo Calmo citava 90 dias, praticamente, vividos de pandemia, e nesses quase cerca de 90 dias, a gente tem a percepção que em um dado momento são 2, 3 anos. É a sensação que a gente tem, prefeito? É a sensação, principalmente porque a gente deu toda a atenção possível e necessária para o tema coronavírus, e todas as demais ações, estratégias, processos, eles acabaram ficando um pouquinho de lado, para que justamente a gente centrasse o foco em todas as iniciativas que eram importantes para o momento do coronavírus. E a partir do momento que aparece uma normalidade nas coisas, essa normalidade decorre principalmente do número de casos ativos na cidade, que é muito pequeno, são 20 pessoas, 21, hoje eu não vi os dados ainda. A gente resgata todos esses planos, todo esse planejamento que a gente tinha e faz questão de dar sequência. E aí a gente faz menção ao Pacto Lajeado pela Paz, por exemplo, ao Promove Lajeado, todas essas iniciativas que, direto ou indiretamente, elas acabam sendo interligadas com o Testa Lajeado, e foi uma experiência
fantástica. Lajeado está tendo o seu raio-x, está tendo o seu diagnóstico do número de casos, então, e em que situação a gente se encontra hoje na expansão da pandemia. Quando a gente fala do Testa Lajeado, a gente está falando de uma pesquisa importantíssima para a cidade. Mas o que representa isso a longo prazo, prefeito? Nesse momento significa elementos objetivos que a gente até esses 90 dias não tinha. Hoje a gente tem uma prospecção de como a doença se comportou na cidade e quais as alternativas que a gente tem para a retomada da vida na cidade, a vida normal. E essa vida normal, ela, enquanto não retorna à educação, isso tudo ainda fica muito aquém do que realmente é a cidade. Então, esse é o grande desafio a nível de município, a nível de estado, e esses elementos dessa pesquisa vão ser muito importantes para as tomadas de decisões. Por outro lado, também, são elementos, são estudos, são correlações, são cruzamentos que poderão ser feitos ao longo dos anos. Esse é um momento histórico mundial e a gente tem um elemento de pesquisa muito robusto para estar contribuindo também com a história mundial. Os dados que foram apresentados hoje aí, pela primeira rodada do Testa Lajeado, ele já dá um indicativo da nossa responsabilidade e de quanto a gente pode contribuir para estratégias do Estado, da União e também, quem sabe, estratégias mundiais para o enfrentamento do coronavírus. Ontem a gente já conversava aqui na edição do Telejornal sobre a questão dos reflexos do coronavírus aqui para a cidade de Lajeado. Hoje a gente fala sobre uma pesquisa científica e eu conversava isso com a professora Simone Schilp. É importante que as pessoas percebam que, assim como o governo do estado também está fazendo o embasamento do mapeamento do estado para fazer a questão das bandeiras por regiões, Lajeado também segue esse mesmo modelo científico de buscar realmente, através da ciência, as posturas adotadas para a cidade e não partindo de um achismo. Isso é importante as pessoas também terem a percepção. É muito importante e por outro lado também o percentual de casos, de acordo com a pesquisa, a gente comparando com o número de casos que foram diagnosticados, eles demonstram que há uma parcela muito pequena de casos subnotificados em Lajeado. Significa que a gente está sendo o mais transparente possível, seja nos momentos difíceis, e a gente passou por muitos momentos difíceis, principalmente quando o número de casos começou a subir e aconteceram as ondas, onde as estruturas do Hospital Bruno Born quase que chegaram no seu limite, e aí a força comunitária conseguiu dar novas perspectivas e atender todo mundo, e aí entre essas forças se inclui Univates, Prefeitura, as associações todas, CDL, a CIL, o Ministério Público, que teve um papel muito importante nesse contexto todo até agora. E se compararmos, nós temos a cada 4 pessoas que hoje, pela pesquisa, seriam confirmadas, 3 delas estão reconhecidas pelo serviço público. São números muito expressivos, muito bons. Pois é, quando a gente analisava essa tarde justamente os dados, né, expostos pelos pesquisadores, professor Rafael, professora Ioná, a gente percebeu na fala deles a questão de uma pesquisa que traz dados que deixa números fidedignos entre o que está acontecendo no momento do município e o que eles estão percebendo através justamente dessa pesquisa. Inclusive, uma das perguntas para eles foi nesse sentido. E o professor Rafael colocou a situação de que Lajeado tem essa percepção pelo fato de ter testado muito. Então, a gente pode até, não sei se fazer essa analogia, prefeito, mas no momento que se percebeu que Lajeado subiu muitos casos em função das testagens, em contrapartida, é justamente a mesma cidade que, porque testou tanto, tem realmente uma percepção do que realmente é o real nesse momento da cidade. É mais ou menos esse o caminho? É esse o caminho. Que parece que é um passo mais difícil de enfrentamento, para quando as pessoas olham um número muito alto, parece que a cidade tem muita gente diagnosticada com a doença, né? Perfeito. E a gente agora, o passo seguinte é pegar todo esse elemento de estudo e debruçar sobre ele, tirar as conclusões e criar as estratégias, montar as perspectivas, porque, como falei antes, é o primeiro elemento objetivo que a gente tem de planejamento. Antes, tu tentava seguir algum parâmetro mundial, algum parâmetro do país, mas sempre com aquela dúvida. Poxa, aonde a gente está? Sim, porque a especificidade pode ser diferente de uma região para outra, perfeito, né? Perfeito.
Quando tu coloca a situação da comunidade, o que dá para a gente esperar, prefeito, daqui para frente? Ontem a gente falou sobre justamente o fato de nós não termos hoje tantas pessoas ativas, os dados ainda não foram divulgados no dia de hoje, né? Pelo que as meninas da produção aqui estão me passando, dos dados que nós temos agora em Lajeado, mas o indicativo que se tinha é de que a curva estava dando uma segurada, né? Que o maior problema foi no final do mês de abril. Qual é a perspectiva que você, junto com a pasta da saúde, o Dr. Cláudio Klein, o pessoal da Coordenadoria Regional de Saúde e o pessoal do Bruno Bora, começam a ter para o município a partir de agora? Uma preocupação, não deu tempo de conversar com todos esses atores ainda, mas a minha preocupação pessoal, o nosso número de casos, ele é pequeno. Então, é possível que a gente tenha uma expansão do número de casos e a gente tem que estar preparado para que esses casos eles sigam sendo diagnosticados e acabem sendo isolados. Por isso, novamente, o uso da máscara é muito importante, porque evita a propagação. E o lado bom é de que os dois principais focos ou locais de aglomeração de pessoas, que são os dois frigoríficos, é o local que mais aglomera pessoas trabalhando, nesses dois a gente passou os surtos. Então, caso aconteça a propagação da doença, uma outra escalada, vão ser casos isolados que ficam mais fácil de fazer a contenção disso. Nós tivemos essa experimentação em casos nos frigoríficos onde teve um grande número de casos, e isso fez uma multiplicação muito rápida, e em outras empresas onde aconteceu 1, 2 casos, 3, tu isolou, e isso também conseguiu, a empresa conseguiu reverter todo esse cenário que, se não tivesse sido diagnosticado, poderia ter contaminado um grande número de pessoas. Então, nesse momento serve também para parabenizar todo o trabalho do setor de epidemiologia, da Secretaria de Saúde, que tem feito esse raio-x, esse acompanhamento de maneira muito presente e muito fidedigna com tudo que está acontecendo na cidade. Prefeito, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui no nosso telejornal. Bom, e você que acompanhou, então, essas duas entrevistas importantes que retratam um pouco, né? A gente tentou esmiuçar o máximo possível os detalhes desse início de pesquisa Testa Lajeado com duas pessoas importantes em todo esse processo, mas cabe aqui a gente frisar que são diversos atores que fazem parte dessa pesquisa. Tanto pessoas envolvidas diretamente aqui com a instituição Univates, como entidades fora que dão todo o suporte para que o Testa Lajeado aconteça. São cerca de 3.600 pessoas que vão ser testadas, vão ser, então, convidadas a participar da pesquisa, e é a partir de todos esses números, esses dados que vão ser reunidos lá depois da terceira rodada, que é no mês de julho, que a gente vai ter, então, artigos científicos publicados e informações que vão ser realmente desenvolvidas através dessa pesquisa, para que nós tenhamos dados concretos sobre a questão do Covid-19 e esse combate ao coronavírus, especificamente aqui para a cidade de Lajeado. Já que nós vimos essas duas entrevistas importantes ao longo dessa edição do Telejornal, a gente vai encerrando por aqui a minha participação para deixar você mais informado ainda, se você não tenha visto na terça-feira a transmissão ao vivo da nossa TV com relação a esses dados preliminares, e nós vamos mostrar para você agora na íntegra como foi, então, desde o princípio dessa coletiva de imprensa, que também divulgou esses dados para toda a população. Aqui aconteceu no auditório do Prédio 7 e também foi veiculado pela TV Univates e através das plataformas da instituição Univates para diversas pessoas aí que tivessem interesse, então, nesse conteúdo. E você, então, tem a possibilidade de assistir agora, na íntegra, todo esse material, tá certo? A gente se encontra aqui amanhã, a partir das 6h30 da noite, com mais uma edição do nosso Jornal da Univates, eu e nossa equipe de telejornalismo, levando informação até a sua casa. Agora, são os dados preliminares da pesquisa Testa Lajeado da primeira rodada. Boa noite e até amanhã. Jornal da Univates. Apoio Cultural Imobiliária Rude Munhoz. A chave para a sua felicidade. E Unimed VTRP. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Senhoras e senhores, boa tarde. Este evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook e YouTube da Univates, além da TV Univates.
As perguntas podem ser enviadas para o WhatsApp 51998898153. Sejam bem-vindos ao evento de divulgação dos resultados preliminares da primeira rodada do projeto Testa Lajeado, que foi realizada de 29 de maio a 4 de junho no município de Lajeado, em uma parceria da Prefeitura de Lajeado e a Universidade do Vale do Taquari, Univates. O estudo tem como objetivo verificar a prevalência e os fatores associados à infecção por SARS-CoV-2 na população adulta não institucionalizada de Lajeado, Rio Grande do Sul, em 2020, em 3 momentos distintos. Neste evento, serão apresentados os dados parciais da primeira rodada realizada. Destacamos e agradecemos a presença do prefeito de Lajeado, senhor Marcelo Calmo, do reitor da Universidade do Vale do Taquari, Univates, professor Ney José Lázari, do secretário da Saúde de Lajeado, senhor Cláudio Klein, do presidente do Hospital Bruno Born, senhor João Batista Gravina, professores, alunos do grupo de pesquisa e comunidade em geral. Neste momento, convidamos para sua saudação o reitor da Universidade do Vale do Taquari, Univates, professor Ney José Lázari. Boa tarde a todos. Estamos completando quase 90 dias aqui na Univates de pandemia. Quase 90 dias de interrupção de todos os nossos trabalhos. Algumas coisas ainda continuam sendo feitas. E hoje estamos conseguindo reunir aqui nesse auditório com o devido distanciamento entre as pessoas, para que nesse momento a gente saiba dos resultados de uma pesquisa que depois será vista nos seus detalhes. Eu quero inicialmente cumprimentar o prefeito Marcelo Calmo, que está aqui presente e nos prestigia em tantas oportunidades, a vice-prefeita Gláucia Schumacher, que também está aqui conosco, cumprimentar o presidente do hospital, João Batista Gravina, Cristiano Dick, também administrador lá do hospital, Cláudio Klein, secretário de saúde aqui presente também, cumprimentar a professora Simone Stilp, que se encarregou de fazer andar a roda da Univates para que essas coisas aconteçam, e um cumprimento muito, muito especial à professora Ioná e ao professor Rafael, que foram os responsáveis diretos pelo trabalho todo que foi feito para que se fizesse essa pesquisa. Junto com eles, um grupo de alunos, um grupo de funcionários, alunos de nossos últimos anos dos cursos da área da saúde, medicina, enfermagem, farmácia, fisioterapia, que contribuíram para esse trabalho, e nós sabemos o quão trabalhoso é isso e o quanto de envolvimento tem nessas horas para que essas coisas aconteçam, e aconteçam com a rapidez que é necessário também e com os cuidados que esse momento requer. O agradecimento institucional ao trabalho de todos vocês. Eu fiquei pensando sobre o que dizer nessa hora, né, o que falar no momento pelo qual a gente está passando também. E aí fiquei pensando no seguinte, né, o que a história vai contar sobre isso que nós estamos vivendo hoje. Hoje, que eu falo, 2020. Né, o que a história contará de Lajeado daqui a 20 anos? Né? A vinda do vírus para cá é uma contingência. A natureza fez com que isso acontecesse. E Lajeado teve um momento que foi uma das cidades mais contaminadas, entre aspas, né, do estado do Rio Grande do Sul. A vinda desse vírus foge
do nosso poder, das nossas decisões, foge do que é possível. Ele vem, ele aparece, ele chegou de alguma forma aqui na região. Agora, como a região age, como a cidade age, isso depende dos homens, depende das pessoas. Como a cidade enfrenta, como a cidade se organiza para enfrentar isso nesse momento. E acho, a gente ainda está no meio desse processo, nós não terminamos ele ainda, né? E o Estado todo, há regiões que talvez ainda nem começou o forte desse processo. Mas, mesmo que a gente esteja no meio do processo, nós podemos dizer sim que a cidade reagiu à altura do momento. Com as suas organizações, com as suas estruturas, com as suas instituições. Né? O Hospital Bruno Born, que num primeiro momento achou que 6 leitos UTI seriam o suficiente para atender a população de Lajeado e a população próxima, logo se deu conta que não era suficiente 6 leitos. E passa para 8, e passa para 10, e passa para 12, e passa para 15, e chegamos a ter 18 leitos UTI Covid instalados. E essa foi a resposta que a cidade deu. E a cidade não ficou esperando que o Ministério da Saúde ou que a Secretaria da Saúde dissesse podem instalar os leitos UTIs. A cidade, com o seu hospital, com a sua prefeitura, com as suas lideranças, decidiu e fez isso quase que de uma hora para outra. E isso realmente tem que ser algo louvável nesse momento. Assim como eu acho que, por exemplo, na saída disso tudo, o SUS vai ser o grande vencedor. Né? O SUS, que a gente tem tantas queixas, tem tantos senões, e claro, o que não tem para melhorar, né? De tantas coisas que a gente tem. Mas o SUS sai como uma estrutura consolidada, de fato, num momento como esse, de absoluta crise, pela qual a saúde toda passa, e o SUS é que está nos salvando no meio desse processo todo, com essa população toda. Junto com a HBB, junto com a Prefeitura, a Univates também reagiu da forma que pôde e do jeito que pôde a todos esses processos que aconteceram. Nós transformamos a instituição de uma hora para outra numa instituição virtual. E, quase que de uma semana para outra, começamos a fazer os testes aqui. Nenhuma outra região do Estado, com tanta agilidade, com tanta rapidez, conseguiu ter os equipamentos necessários, os recursos humanos necessários, a estrutura necessária para começar a fazer esses testes com tanta rapidez. O que nos ajudou muito também na defesa e nos posicionamentos na hora que nós tínhamos que tomar decisões quanto à cidade. E a Univates fez tantas outras coisas que isso a gente cita num outro momento e fala sobre isso num outro momento. Mas agora, nesse momento, nós coroamos um pouco de todo esse trabalho que também tem sido feito com uma pesquisa que tem um diferencial pela sua profundidade, pela sua intensidade, pelo envolvimento. E essa pesquisa traz para nós, e é o que nós queremos ver em seguida, os dados de em que pé nós estamos na cidade de Lajeado. Nenhuma outra pesquisa, pelo que nós sabemos, com uma população tão pequena, pegou uma amostra tão grande. E isso nos leva a um grau de confiança muito grande nos resultados que foram atingidos por essa pesquisa. Então, para finalizar, eu quero aqui agradecer muito a confiança da Prefeitura Municipal nesse trabalho, a Prefeitura Municipal que conseguiu também os recursos necessários para que a gente pudesse fazer uma pesquisa dessa envergadura, dessa profundidade e com esse custo. São 4 a 5 mil testes que vão ser aplicados nesse período de 3 etapas, e cada um desses testes custa lá seus 80, 90, 100, 120 reais, depende do fornecedor, depende da época, depende do momento. E isso tudo está sendo bancado, não só pela Prefeitura de Lajeado, é lógico, mas foi articulado pela Prefeitura de Lajeado para que isso pudesse acontecer e para que se tivesse o recurso necessário
para que isso acontecesse. Então, um agradecimento muito especial à Prefeitura Municipal de Lajeado pela confiança e o agradecimento, de novo, aos nossos professores, pesquisadores, alunos, funcionários que se envolveram e estão se envolvendo nesse processo com tanta intensidade, nesse momento que é um momento crítico também para a cidade toda. Muito obrigado e bem-vindos aqui também as pessoas da imprensa que nesse momento vêm buscar as informações e os dados. Eu esqueci de mencioná-los no início da fala. Muito obrigado pela presença de todos. Passamos a palavra à diretora de Inovação e Sustentabilidade da Univates e coordenadora administrativa do projeto Testa Lajeado, professora Simone Stilpe. Boa tarde a todos. Como já foi mencionado, sejam todos muito bem-vindos à Univates, seja de forma virtual ou presencialmente. Nós estamos fazendo hoje, acredito que seja um dos eventos mais diferentes que já realizamos na nossa instituição. Aliás, estamos com saudade de realizar eventos nos nossos espaços e teremos também que aprender neste quesito, na realização de eventos, também fazer de uma outra forma, fazer de uma outra maneira, como tantas outras coisas que teremos que reaprender. Mas estamos muito felizes de poder estar hoje aqui, neste evento, divulgando os resultados preliminares da pesquisa Testa Lajeado, que, como o nosso reitor já havia colocado, ele é uma parceria que nasce de forma conjunta, entre a Prefeitura Municipal de Lajeado, com a realização da pesquisa pela Univates, e desta forma nós também, como universidade, buscamos novas formas de agir no que diz respeito ao desenvolvimento de pesquisas científicas e pesquisas que tenham, de certa forma, um resultado para a sociedade, que é o que mais precisamos neste momento, que a universidade possa contribuir nas suas mais diferentes funções para que a sociedade possa passar de uma maneira melhor, vamos dizer assim, por este momento de pandemia. Então, o que hoje nós veremos aqui, como já foi mencionado, são os resultados preliminares deste estudo, então, de prevalência para o município de Lajeado do vírus SARS-CoV-2, e nós acreditamos, né, que por meio desta metodologia que está sendo utilizada, que é de um inquérito epidemiológico, nós possamos contribuir para as estratégias públicas que precisarão ser adotadas a partir de agora, né? E como nunca, nós temos que, de forma cada vez mais rápida, apresentar resultados, e não somente apresentar resultados, mas tomar decisões a partir dos resultados avaliados. Um agradecimento muito especial aos pesquisadores envolvidos. Quem está acompanhando de perto sabe o trabalho que está envolvido por trás da realização deste estudo. Nós temos aqui, presencialmente também, representantes dos funcionários que estão envolvidos, os funcionários da Univates, um agradecimento muito especial, e da mesma forma temos representantes dos alunos. E a gente tem falado nos últimos dias o quanto também a realização desta pesquisa por parte dos alunos é uma oportunidade única para a sua formação. E nisso acreditamos, e por isso também, como universidade, aceitamos este desafio de realizar esta pesquisa, e estamos agora num dos momentos importantes, assim como todas as etapas desta pesquisa, elas são importantes, mas este momento, ele vem revestido de uma importância enorme para nós, porque é um momento no qual nos comunicamos com a comunidade e dizemos, bom, a partir do trabalho que vocês aceitaram que a universidade faça nessa cidade, os resultados são esses.
E por isso o compromisso ele acaba sendo muito maior. Então nós vamos passar agora para o momento de apresentação destes dados. Já foi mencionado que as perguntas elas podem ser encaminhadas para o WhatsApp, que está na tela neste momento. E eu e a Elise vamos fazer o controle destas perguntas, porque ao final da apresentação, ao final das falas, nós teremos um momento de abertura para perguntas tanto das pessoas que estão presencialmente aqui no auditório, como também das pessoas que nos acompanham pelos canais virtuais. Então, eu de imediato passo a palavra aos professores Ioná Carreno e Rafael Picon, para que eles possam, então, apresentar estes dados que imagino que todos estão curiosos e extremamente ansiosos para conhecer qual é este perfil de Lajeado neste momento, desta pesquisa que ainda está em uma etapa preliminar. Então, por gentileza, Ioná e Rafael. Boa tarde a todos. Me chamo Rafael Picon, sou médico, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Vale do Taquari. E junto com a minha colega, a professora Ioná Carreno, nós vamos apresentar os primeiros resultados, ainda preliminares, como bem disse a professora Simone, do nosso projeto, cujo título público é Testa Lajeado, pesquisa de contaminação por Covid-19 na população de Lajeado. Algumas considerações iniciais. Essa pandemia que nós vivemos é uma pandemia por um vírus bastante ardiloso, certo? É um vírus que se propaga rápido, é um vírus que, na maioria das vezes, provoca uma infecção pouco sintomática ou até mesmo assintomática. Em função disso, os infectados procuram pouco atenção médica, fazem pouco diagnóstico e ainda por cima os testes diagnósticos disponíveis no mundo estão longe de serem perfeitos no que se refere ao seu desempenho diagnóstico. E ainda os sintomas que o vírus provoca, quando provoca, são absolutamente inespecíficos. Febre, dor de garganta, coriza, sintomas comuns a uma série de infecções. Com isso, eu quero dizer que todos os fatores convergem, conspiram para subestimação da verdadeira prevalência da doença, não só em Lajeado, no mundo inteiro, certo? Mas, com isso em mente, eu apresento a vocês os resultados preliminares da nossa primeira rodada. O título oficial do trabalho se chama Inquérito Domiciliar de Soroprevalência de Infecção pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus, em adultos do município de Lajeado, com coordenação administrativa da professora doutora Simone Stilp, coordenação científica minha, e pesquisadora responsável, professora doutora Ioná Carreno. O grupo de pesquisa é maior do que apenas eu e a professora Ioná, a professora Simone, né, inclui o professor André Anjos da Silva, perdão, a professora Gabriela Last, professor Márcio Mosma, professor Guilherme Domingues e os nossos estudantes que desde o princípio estão envolvidos, nossos bolsistas, alguns deles, as acadêmicas Magali Conte, da enfermagem, Brenda Guiano, da medicina, Lara Heringer, também da medicina, Letícia Alvarenga, estudante de medicina, e William Santana, estudante de medicina. O nosso trabalho vai além das, digamos assim, dos muros dos cursos da saúde da universidade, né? Participaram de forma importante o professor Rafael Eckert, com georreferenciamento, mapeamento do município, que nos foi muito útil,
a professora Andrea Horst, chefe do Laboratório de Análises Clínicas da Univates, nossos agradecimentos, e coordenador do Laboratório de Informática, professor Fábio Kremer, que nos auxiliou nas questões de plataformas e formulários eletrônicos. Esse estudo, como bem disse o professor Ney, nosso reitor, ele é um trunfo para o município de Lajeado, porque ele envolve um esforço coletivo, uma cooperação entre várias instituições, e entre elas nós destacamos a vigilância epidemiológica do município, os agentes comunitários de saúde, que nos ajudaram bastante, a Unimed do Vale do Taquari, a empresa de consultoria Macrovisão, pela ajuda na supervisão de campo, e as duas instituições que proveram de forma muito competente segurança aos nossos estudantes e funcionários coletadores, né, a Guarda Municipal da cidade e a Brigada Militar. Nossos agradecimentos. O objetivo do trabalho foi, apesar do título, né, soroprevalência, nós não nos limitamos somente à soroprevalência. O objetivo maior do estudo foi investigar a prevalência e os fatores associados à infecção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2, na população adulta de Lajeado. Além de investigar a prevalência e os fatores associados à infecção pelo novo coronavírus em contactantes domiciliares desses participantes. E ainda, é digno de nota, porque é parte do projeto, a gente quer deixar claro que o nosso projeto é maior do que somente os inquéritos epidemiológicos. O nosso projeto também envolve um estudo de validação dos testes rápidos, em que nós pretendemos avaliar a sensibilidade do teste rápido para anticorpos contra SARS-CoV-2 do laboratório Wonderful. Esse teste, devemos mencionar, era até início de maio o único teste rápido disponível, registrado pela Anvisa para comercialização no Brasil inteiro, até bem recentemente. Então, era o grande instrumento para a realização de inquéritos epidemiológicos disponível no Brasil, e até bem pouco tempo atrás era o único. Tá? Falando nisso, então, dos instrumentos que nós usamos na nossa pesquisa de campo, o teste rápido, certamente um dos principais, mas não o único. Né? Também, nós não nos limitamos ao teste rápido, nós não nos limitamos a uma avaliação sorológica. Em parceria com a vigilância epidemiológica do município, nós coletamos raspado swab nasofaríngeo e orofaríngeo para avaliação molecular do vírus por RT-PCR via protocolo do estudo em casos selecionados, né, por limitações óbvias de logística e custos, são testes muito caros, a gente não pôde aplicar em larguíssima escala os testes PCR, mas na escala que se aplicou foram muito úteis e é um diferencial do nosso trabalho, né, por ter usado métodos moleculares de diagnóstico, não só métodos rápidos sorológicos. Além do que, o grupo desenvolveu questionários estruturados e escalas e também realizou medidas antropométricas nos participantes nos domicílios. Tudo isso foi registrado, foi dada entrada em formulários eletrônicos baseados na internet, garantindo agilidade e uma maior facilidade também na compilação de dados. O contraste ficou um pouco ruim. Espero que dê para ver, mas esses fluxogramas são a lógica da nossa testagem. Tá? Nos participantes amostrados, e a professora Ioná vai dar mais detalhes do nosso processo de amostragem, método que nós consideramos sólido e estamos bem confiantes dele. Mas do nosso processo de amostragem, todos os participantes amostrados eram submetidos a TR, teste rápido, certo? Todos. Tá? A partir do resultado do teste rápido, que fica pronto em 15 minutos, já visto o nome, teste rápido,
se o participante testasse positivo, ele era classificado como SARS-CoV-2 positivo. Se testasse inválido, o teste era repetido no ato. Devo dizer que foram muitos raros os testes inválidos, o que fala a favor da qualidade do nosso grupo de coletadores que aplicou as técnicas corretas para a realização do teste. Foram raríssimos, foram 3 testes inválidos em praticamente 1.500. Né? E se negativo, se o teste viesse negativo e o participante tivesse síndrome gripal, segundo definição do Ministério da Saúde, ou, adicionalmente, perda de olfato e paladar, anosmia, disgeusia, iniciados nos últimos 7 dias, nós, por protocolo, considerávamos esse participante como um possível caso de falso negativo, porque, devo dizer, existe sim falso negativo para esses testes rápidos. Então, esse participante era candidato a coletar SWAB para fazer PCR. Tá? Mas se o participante não tivesse nenhum desses sintomas iniciados nos últimos 7 dias e o resultado do teste fosse negativo, ele era classificado como verdadeiro negativo e classificado como negativo. Tá? Já os contactantes domiciliares, que são os outros adultos que moravam ou que moram com aquele caso positivo. Tá? Esses são os contactantes, em resumo. Os contactantes domiciliares daqueles casos positivos eram todos testados por teste rápido, certo? Se positivo, o caso era declarado como coronavírus positivo. Se inválido, o teste era repetido. E todos os contactantes domiciliares com teste rápido negativo, independentemente de sintomas, eram classificados como potenciais falso negativo e encaminhados para coleta de SWAB para PCR. A nossa população-alvo era, ou é, os 64 mil habitantes adultos maiores de 18 anos do município de Lajeado. A nossa população em estudo são os adultos não institucionalizados da população geral. Né? Então, esse é um grande esforço de investigar a frequência da doença fora dos hospitais, fora do sistema de saúde. Né? População geral. A amostra calculada para o nosso trabalho, considerando uma prevalência esperada de 2%, uma margem de erro de 1%, e uma correção estatística que se chama efeito do desenho igual a 2, que é uma correção bastante generosa, foi de 1.500 adultos, certo? 1.500 adultos. É por isso que a nossa amostra ela é tão grande, por causa desta correção, o efeito do desenho, que foi aplicado ao cálculo do tamanho de amostra, que é uma correção necessária. A amostra analisada de fato foi muito próxima da amostra que nós pretendíamos calculado. 1.450 lajadenses adultos foram incluídos, testados e analisados. E os dados divulgados aqui hoje se referem a esses 1.450 adultos. Tá? O que representa 97% da nossa amostra calculada. Nós ficamos bastante satisfeitos em ter atingido 97% da amostra calculada. Nem todos os domicílios abordados, repito, a professora Ioná vai falar mais sobre a amostragem, nem todos os domicílios abordados aceitaram participar, o que é esperado, né? Mas nossa taxa de recusa dos domicílios foi de 15%, que é bastante satisfatória. Né? Significa que a cada 100 domicílios abordados pelo nosso inquérito, apenas 15 recusaram participação, 85 aceitaram participar. Qualquer valor abaixo de 20% é satisfatório. Segundo o último censo do IBGE de 2010, tem 2,8 indivíduos por domicílio em Lajeado. Então, a cada casa, a cada apartamento, moram em média 2,8 pessoas de todas as idades, incluindo crianças e adolescentes. No nosso inquérito, nós encontramos 2,18 adultos residentes por domicílio, o que é consistente com o dado do IBGE, o que fala a favor de que a nossa amostragem
de domicílios ficou realmente representativa do município como um todo. Tá? E nós encontramos, em média, 1,64 adultos presentes naqueles domicílios no momento da abordagem. É claro, não se espera que todo mundo, todos os lajadenses estejam em casa a todo momento, né? É natural que não se tenha um ou outro indivíduo da casa em casa. Mas a nossa taxa de perdas foi bastante pequena e ficamos satisfeitos com o fato de que nós perdemos um adulto a cada cerca de 2 domicílios abordados. Tá? Os critérios de inclusão para o estudo, então, dos participantes foram adultos com 18 anos de idade ou mais, residentes do domicílio e que estivessem presentes no momento da pesquisa. Os critérios de exclusão, além dos óbvios, crianças e adolescentes com menos de 18 anos, foram domicílios, outros imóveis que não configurassem domicílio, como instituições de longa permanência, os asilos de idosos, estabelecimentos comerciais, presídios, hotéis, quartéis, serviços. Né? Presídios, quartéis, não fazem parte da chamada população não institucionalizada. Então, como eu disse, o nosso estudo não se limitou somente ao resultado dos testes rápidos realizados para definir um caso como SARS-CoV-2 positivo ou negativo. Mas, considerando somente os casos positivos por teste rápido do estudo, nós detectamos em 1.450 adultos avaliados, 40 testes rápidos positivos, o que representa 2,76% da nossa amostra. Já por PCR, nós detectamos adicionalmente outros 2 casos, mais 0,14% da amostra. E por exame sorológico prévio do participante, nós detectamos outros 3 casos, ou 0,21%. Explicando, alguns participantes, e isso foi previsto no nosso protocolo do estudo, alguns participantes já haviam realizado algum tipo de teste diagnóstico confirmatório para coronavírus. E nós esperávamos isto, visto que Lajeado tem testado massivamente sua população, testes per capita em Lajeado seguramente está acima da média estadual, né? Então nós antecipamos esse fenômeno e alguns participantes já tinham realizado algum tipo de teste sorológico confirmatório, testes sorológicos de bancada, né? Tinham consigo laudo comprobatório, e nós fizemos registro fotográfico e catalogamos todos esses laudos. Devo dizer, a gente fez registro fotográfico e catalogamos todos os cassetes dos 1.450 testes. Então, nós temos um registro fotográfico de todos os testes feitos, tá? E catalogados por número de CPF para identificar o indivíduo de forma mais anônima possível. Então, somados, foram 45 casos definidos como positivo, seja por teste rápido, PCR ou exame sorológico prévio com comprovação. 45 casos positivos em 1.450 representa 3,10% da amostra, margem de erro de mais ou menos 1. Então, poderíamos chegar, com base na margem de erro, a uma prevalência de 4,1%. Mas faço a seguinte ressalva, porque esses são os dados preliminares. Como eu falei inicialmente, o teste rápido, né, não é o nosso teste rápido. Os testes rápidos no mundo inteiro estão sendo avaliados pela comunidade científica internacional no que tange ao seu desempenho diagnóstico, porque sabe-se que eles estão longe de serem perfeitos, especialmente no que se refere à sensibilidade do teste. Explicando, sensibilidade do teste é a capacidade que um teste tem em detectar as pessoas verdadeiramente doentes, certo? Então, se um teste tem uma sensibilidade de 50%, por exemplo, significa que o teste deixa de detectar 50%
das pessoas com a doença. Se a sensibilidade for 70%, significa que ele deixa de detectar 30% das pessoas doentes, né? Nós sabemos que a sensibilidade desse teste é algo em torno de 70% a 80%. Então, deixa passar, sim, um percentual considerável de pessoas que adoeceram, certo? Então, se nós fizéssemos uma correção da nossa prevalência em função da sensibilidade do teste e considerássemos que a sensibilidade é 85%, nós teríamos uma prevalência ajustada pela sensibilidade de 3,6% com a margem de erro de 1%. E se a sensibilidade for mais baixa, por exemplo, 68%, a prevalência ajustada poderia ser tão alta quanto 4,1%, com margem de erro de mais ou menos 1%. Tá? Esses números, 85% e 68%, não são arbitrários. Eles provêm de um estudo de validação. Devo dizer, os estudos de validação para este teste são muito poucos e pequenos. Por isso, da necessidade de nós mesmos conduzirmos um teste, um estudo de validação com a amostra mais robusta para determinar com mais segurança a sensibilidade dos testes que nós estamos usando para definir prevalência de doença. Agora eu passo a palavra à minha colega, a professora Ioná, que vai dar detalhes sobre o nosso método de amostragem. Então, boa tarde a todos. Dando continuidade, vou apresentar então o método que faz parte do inquérito epidemiológico, né? O pressuposto de um inquérito epidemiológico, além de um cálculo de amostra, né, bastante significativo, que foi a proposta do nosso estudo, ele também exige, né, uma amostragem, que é a forma como a gente vai escolher as pessoas no município para fazer parte do estudo. Então, essa forma é uma técnica, né, que eu vou, então, apresentar aqui para vocês. Ela é extremamente rígida e a gente tem que seguir esses passos. São passos, né? São etapas científicas, comprovadas, né? E isso demonstra também o valor dos nossos resultados finais. Então, além de um cálculo amostral, que nós temos que realizar de uma forma, né, bastante correta, a amostragem é um processo do estudo extremamente importante e que nós temos que ser extremamente rígidos também nesse processo aqui. A nossa etapa, a gente chama de amostragem por conglomerados. Ela é realizada em 3 etapas. Então, a primeira etapa nós chamamos de amostragem aleatória simples. Na segunda, né, uma sequência de quadras por setor. E na terceira, então, a gente faz uma amostragem sistemática na escolha dos domicílios. Então, eu vou demonstrar aqui com imagens, que a gente acredita que fica um pouco mais ilustrativo. O município de Lajeado, pelo IBGE, ele é composto por 120 setores censitários. Então, também nós fizemos um cálculo, né, para chegar a este número de escolha dos 52 setores censitários, para dar conta àquele slide que o professor Rafael apresentou antes em relação ao número de residentes, né, dentro dos domicílios, certo? Então, nós fizemos também todo um cálculo para poder chegar ao número, né, abordando 52 setores censitários, nós iríamos alcançar os 1.500 participantes. Essa etapa aqui, ela é uma etapa por sorteio. Então, a gente utiliza um aplicativo, que na sequência também vou apresentar ele, para a escolha desses setores censitários. Aqui ele está um azul clarinho, né? São os setores censitários dessa primeira etapa. E vocês podem ver que a gente pulverizou, né, um termo que eu gosto, que eu costumo usar, né, para mostrar o quanto espalhado foi no município. Isso é importante para que a gente não seja tendencioso e acabe escolhendo uma determinada região dentro do município, para que o estudo realmente, os seus resultados finais, sejam fidedignos. Aqui as pessoas muito nos questionam em relação aos bairros, né? Porque a gente costuma falar em setor censitário, porque é a base dos estudos dos inquéritos epidemiológicos. Mas cada quadrado desses, né, vermelhinhos, aonde tem um número dentro, é um setor censitário. Então, aqui eu tenho exemplos de alguns bairros, né, ali o Jardim do Cedo, Conservas, o azul mais claro ali, o 38 e 36, é o bairro Centro. Então, nós conseguimos, através dessa técnica, né, alcançar todos os bairros de Lajeado, e com isso também a gente consegue fazer uma equivalência futura.
Dentro de cada setor censitário, então, a gente tem um número X de quadras, né? É variável conforme o tamanho, o recorte do setor censitário, que é realizado pelo IBGE. E dentro desse setor censitário, o número de quadras a gente enumera, né? Do 1, então, em adiante, e a gente faz um sorteio para ver quais a sequência das quadras que os coletadores vão abordar, né? Então, qual é por onde que eles vão começar dentro desse setor censitário abordar as residências. Então, a gente faz um sorteio dessas quadras e eles têm que seguir, então, essa nossa sequência. Dentro de uma quadra, aqui também de uma forma ilustrativa, a gente também vai determinar entre as 4 pontas de quadras, às vezes tem quadras que são também triangulares, são 3 esquinas, a gente sorteia o início, qual a esquina. Nesse momento aqui, ali a flechinha apontando aquela esquina, se houver uma residência, ali vai ser a primeira residência abordada. Tá? Então, essa é a técnica, né? Todo esse processo de técnica de amostragem. Então, eles vão abordar essa residência, caso as pessoas, então, né, aceitem participar da pesquisa, se realiza toda a coleta de dados, saindo dessa residência no sentido anti-horário da quadra, se pula 2 residências, se passa 2 residências e se aborda a terceira residência. E assim vai se dando volta a quadra, termina a primeira quadra, vai para a segunda quadra sorteada e segue essa sistemática, né? Então é importante que a gente tenha isso muito bem já pré-determinado, organizado, para que todos os coletadores, quando vão, né, às ruas na época de coleta, façam a mesma sistemática, certo? Ali também eu ressalto a presença das agentes comunitárias de saúde, né, que no início também o professor Rafael fez um agradecimento, e eu ressalvo que nessa etapa aqui, exatamente, né, de ida às casas e entrada nos bairros, né, as agentes comunitárias de saúde foram grandes aliadas, porque elas estavam juntas com os nossos coletadores. Então, também nos auxiliando, né, a encontrar muitas vezes as ruas, enfim, né, às vezes tem uma ou outra alteração, mas foi muito pouco que a gente teve de alteração de mapeamento prévio com a realidade encontrada pelos coletadores. Tá? Então, nós não tivemos dificuldades em relação a isso. Nós tivemos a nossa acadêmica, a Lara, que foi nominada no início, que está presente aqui hoje. Então, ela também teve, né, um insight de colocar todas aquelas esquinas sorteadas, né, no programa do Google Maps, então facilitando também a saída dos coletadores e ao encontro das esquinas e dos seus pontos para início da coleta de dados. Bom, chegando no domicílio, né? Então, chegando no domicílio escolhido, se abordava a família, caso então ela aceitasse, né, a participação, os coletadores entravam na casa, e aí era escolhida também a pessoa para ser a participante do estudo. Toda essa técnica de sorteio, nós utilizamos um aplicativo que é o random.org. Como que acontecia, então? Tá? Então, dentro do domicílio se elegiam, né, conforme o nosso critério de inclusão, então pessoas adultas com 18 anos ou mais, residentes desse domicílio, e que estavam presentes, certo? Caso a pessoa tivesse saído para trabalhar, ela não entrava nesse sorteio aqui. Certo? O mais velho nós elegemos que seria sempre o número 1, e aí, consecutivamente, a numeração até o mais novo, né? O mais próximo ali aos 18 anos. Certo? Se rodava, então, na hora ali mesmo, né? O coletador já rolava, acessava o random e já fazia a escolha da pessoa sorteada. A pessoa sorteada, então, ela era abordada, né, então, mais com explicações maiores, né, isso são os objetivos da pesquisa, e eu ressalto aqui também que esse estudo ele foi aprovado pelo CONEP, que é a instância maior em relação ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos no Brasil. Então, ela foi encaminhada, esse projeto de pesquisa, ao Ministério da Saúde, à CONEP, onde foi aprovada, e a partir da sua aprovação é que nós demos início à coleta de dados. Então, nesse momento de abordagem da família, né, quando se faz o sorteio e se tem, então, um participante já escolhido, e ele dá um ok, que ele aceita participar da pesquisa, também é lido, né, e assinado em 2 vias um termo de consentimento livre esclarecido, onde a pessoa participante, né, está ciente de todos os procedimentos que serão realizados e autoriza sua participação de forma voluntária.
Bom, a nossa equipe de coletadores, né, a nossa equipe incrível de coletadores, porque foi composta por 26 duplas, sendo sempre um aluno de um curso da área da saúde aqui da Univates e um funcionário da Univates. Houve uma seleção prévia, os alunos dos cursos da área da saúde, também os coordenadores de cursos já pré-determinaram a semestralidade na qual eles pudessem fazer parte do estudo. E a partir, então, dessa seleção, nós realizamos a capacitação, temos a imagem ali embaixo, aqui nesse mesmo auditório. Num domingo, nós realizamos a capacitação teórica e prática, né? Ressalto isso porque foram todos treinados e capacitados em relação à colocação e à retirada dos EPIs, toda a paramentação, e, inclusive, a realização da testagem do teste rápido. Tá? Então, a gente teve essa capacitação que foi muito importante para que todos se sentissem, né, aptos e seguros a irem à casa, aos domicílios e realizarem todos os procedimentos. Inclusive, também a questão do questionário, a aplicação do questionário, nesse dia nós realizamos. Ok. E, só para terminar aqui esse slide, a questão do manual também, que então houve um manual, né, com todos esses procedimentos escritos que também dava respaldo aos nossos coletadores. Entrando nos resultados, então, a gente normalmente sempre apresenta, né, nos estudos, enfim, é um protocolo, digamos assim, a questão dos dados sociodemográficos, né? Então, na nossa amostra de 1.450, nós tivemos, né, a maioria da nossa amostra foram mulheres, 65,7%. A idade em anos, então, a média, né, foi 49 anos, né, com um desvio padrão de 16,9%. Anos de estudo foi, em média, 10,6 anos de estudo, referido, então, pelos 1.450 participantes, com desvio padrão de 5,3, e a renda familiar mensal foi de R$ 4.521. Quando a gente avalia, né, renda e escolaridade, né, pelos positivos, né, e os negativos, e fazendo um ajuste para sexo e idade em relação à renda mensal, a gente percebe, aí já começa o interessante dos nossos resultados, né, um valor menor de renda mensal nos participantes, então, que testaram positivo, em relação aos participantes que testaram negativo. E em relação à escolaridade, então, também a média dos anos de estudo, também fazendo um ajuste para sexo, idade e renda, e ambos sendo um valor, né, significativo, a gente também avalia, né, esses dados nos mostram que quem testou positivo, né, estudou em média 8 anos, comparado com quem testou negativo, houve uma escolaridade aumentada em torno de 10,7 anos de estudo. Nós aqui também estamos apresentando os trabalhadores dos frigoríficos. Então, dos 1.450, 61 referiram ser trabalhadores dos frigoríficos aqui no município. Então, dos 61, isso equivale a 4,2% da nossa amostra total. Então, na frequência, né, dos casos positivos por SARS-CoV-2 foi, né, de 15,6%, então 7 casos positivos dos 45. Tivemos aí, né, quase metade, né, 49,2% sendo do sexo feminino, uma média de anos de estudo, de idade em torno de 40 anos de idade, a escolaridade, então, em torno de 8 anos de estudo, né, dessa amostra, e uma renda familiar em torno de R$ 2.798, com um desvio padrão de R$ 1.419. Quando a gente vai avaliar, né, e comparar entre o grupo dos trabalhadores em frigorífico e da amostra que referiu não trabalhar em frigoríficos, né, nós vemos a diferença da prevalência. Então, 11,5%, né, dos trabalhadores em frigorífico testaram positivo em relação a quem não é trabalhador de frigorífico, testou positivo em torno de 2,6%. Razão de prevalência de 3,07%. Isso significa que, né, a gente fala que 207% da população que trabalha em frigoríficos... É que esse é um dado importante, a gente aqui fica, né, emocionado, mas tu vai complementar o que eu vou falar. 207% é a chance de ser trabalhador
em frigorífico e testar positivo para o SARS-CoV-2, certo? Então, isso são dados extremamente importantes e relevantes, porque vem ao encontro do que a gente tem visto, né, ao longo das últimas semanas. E aqui o que a gente traz também é a parte científica do resultado, né? Isso também eu quero ressaltar. Nós temos um intervalo de P extremamente significativo e conferido com intervalo de confiança. Então, a gente tem realmente um valor, né, estatisticamente significativo, onde a gente consegue, né, avaliar essa questão mais específica dos trabalhadores dos frigoríficos. Para esclarecer, essa é uma análise que foi ajustada para sexo, idade, renda e escolaridade, certo? Em que essa razão de prevalência de 3,07 significa que a probabilidade de doença em trabalhadores de frigorífico é 207% maior do que em não trabalhadores de frigorífico, tá certo? A prevalência de doença entre trabalhadores de frigorífico é de 207% maior do que a de não trabalhadores. Isso ajustado para sexo, idade, renda e escolaridade. Ou seja, não pode ser explicado por eventuais diferenças em distribuição de sexo, média de idade, escolaridade ou renda. É importante isso que a gente está ressaltando, porque às vezes a gente fala no viés de fatores de confusão. Daqui a pouco um fator de confusão pode ser que está ali, né, confundindo aquele resultado, pode ser a escolaridade, pode ser a renda. Então, a gente faz esse ajuste estatístico, então realmente a gente tem total convicção do que a gente está apresentando para vocês. Ele realmente reflete a realidade. Ainda, nós medimos muitas variáveis, tá? Nós fizemos só um recorte para apresentação, divulgação dos resultados preliminares, né? E o achado dos frigoríficos foi, na minha opinião e da professora Ioná, um dos mais relevantes, sem dúvida. Mas, passando para variáveis clínicas, né? Dos 45 casos classificados como positivos para SARS-CoV-2, 4 nos últimos 14 dias, esse é o horizonte de tempo, 4 desses 45 haviam tido febre. Febre referida, é claro, né, relatada pelo participante. Né, 8,9% com febre, 11% com tosse, praticamente 9% com dor de garganta e coriza, 4% referiam falta de ar, dispneia, iniciada nos últimos 14 dias, 4% perda de olfato e paladar, diarreia em 13%, dor no corpo em 11%, certo? Aplicando-se a definição de caso suspeito por síndrome gripal do Ministério da Saúde, que envolve ali a presença de febre mais algum sintoma acessório, como tosse, ou dor de garganta, ou coriza, ou dispneia, nós temos que apenas 11% dos 45 casos positivos 11% dos 45 casos positivos podem ser classificados como casos ativos no momento da detecção. Né? Significa que praticamente 90% daqueles casos detectados pelo nosso inquérito eram casos que já não eram mais ativos, certo? Talvez, num tom mais especulatório, possa-se supor, né? Mas nós não temos como provar isso, mas é uma hipótese de que talvez haja já um arrefecimento da epidemia, talvez. Tá? Em análises exploratórias das doenças prévias, as chamadas comorbidades, né, verificamos alguns achados bastante interessantes. E eu gostaria de salientar que até onde nós conhecemos, são achados novos também, além dos trabalhadores de frigorífico. Chama atenção para essas duas tabelas. A primeira é referente à hipertensão arterial, a segunda, asma. Aqui, hipertensão e asma foram hipertensão referida pelo participante e asma referida. Tá bem? Mas nós encontramos que 499 participantes relataram hipertensão arterial sistêmica, RAS. Né?
ou seja, 34% da amostra. Isso está em linha com estudos de prevalência que apontam uma prevalência de hipertensão no Brasil de cerca de 30%. Tá? O que também fala a favor da qualidade da nossa amostra. E verificamos o seguinte, que a prevalência de infecção por coronavírus em hipertensos era maior do que em pessoas não hipertensas. Certo? A prevalência de coronavírus em hipertensos foi de 4,2% versus de apenas 2,3% naqueles que negaram ter hipertensão, representando uma razão de prevalência ajustada para sexo, idade, renda e escolaridade, de 2,87%, certo? Essa razão de prevalência foi significativa, significa dizer que a prevalência de infecção por coronavírus em hipertensos é 187% maior do que a prevalência de infecção por coronavírus em não hipertenso. Esse é um achado digno de nota, porque as séries de caso de cortes hospitalares, as casuísticas dos Ministérios da Saúde do mundo inteiro e no Brasil também, apontam que mais ou menos 60% dos casos confirmados ou das pessoas hospitalizadas são hipertensas. Talvez pelo fato de que a hipertensão eleve a probabilidade de doença. Né? Mas isso é uma hipótese gerada pelo nosso estudo, mais estudos seriam necessários para confirmá-lo. Já em asma, o fenômeno foi semelhante. Entre asmáticos, a prevalência de coronavírus foi de 5,7% versus 2,6% em quem negou ter asma, numa razão de prevalência de 2,38%, também ajustada, sexo, idade, renda, escolaridade. Né? Então, assim, asma e hipertensão parecem elevar significativamente e de forma relevante a probabilidade de infecção por coronavírus. Medimos algumas variáveis para tentar dar dimensão do grau de adesão da população às medidas de distanciamento social. Formulamos algumas perguntas do questionário estruturado. Numa delas, nós aplicamos um método chamado escala visual numérica, que é uma forma de se traduzir uma variável, uma resposta subjetiva para uma resposta mensurável, quantificável, através de números, né? Perguntando aos participantes, com relação ao distanciamento social que está sendo seguido, quanto o senhor acha que está conseguindo fazer numa escala de 0 a 10? É claro que nós dávamos contexto, explicávamos que 0 significava nenhuma adesão e 10 significava adesão máxima. Tem um teor de subjetividade aí envolvido, mas a escala numérica serve justamente para traduzir essa subjetividade em números objetivos, certo? E entre aquelas pessoas com coronavírus positivo, a média de pontuação foi 7,7, e entre os coronavírus negativos, a média da pontuação foi 8. Essa diferença pequena de 0,3 não foi estatisticamente significativa, o que equivale a dizer que as pontuações foram equivalentes. Outra pergunta para tentar medir a adesão ao distanciamento. Nos últimos 30 dias, em média, quantos dias por semana o senhor tem saído de casa? Tá? E entre os que testaram positivo, a resposta foi uma média de 3,4 dias por semana, saindo de casa, né? E os negativos, a média foi 2,8. De novo, essa pequena diferença de 0,6 não foi significativa novamente, o que equivale a dizer que foi semelhante. Né? Mas, assim, essa nota de 0 a 10, essa média de pontuação de cerca de 8, revela que, aparentemente, a adesão da população de Lajeado às medidas de distanciamento social foi alta, ou tem sido alta. Né? Temos uma série de variáveis que foram mensuradas e que não serão aqui apresentadas, mas que num relatório final certamente vão ser analisadas, como etnia, trabalho, circunferência abdominal, né?
vacina por BCG, né? Há uma hipótese que talvez BCG proteja contra a infecção, tabagismo, outras doenças, né? Crônicas e pregressas, entre outras variáveis que listamos aqui para constar. O nosso estudo ainda está em andamento. A primeira etapa, na verdade, tem um pequeno erro ali, foi de 30 de maio, não 29, sábado, 30 de maio até 4 de junho. A segunda etapa está prevista para esse sábado, dia 13, e deve ser concluída coleta no dia 17. Terceira etapa no dia 27 de junho até 1º de julho. A gente salienta que a cada nova etapa realiza o processo de amostragem que a professora Ioná comentou, certo? De forma que as pessoas da primeira etapa não necessariamente vão ser incluídas na segunda etapa ou na terceira etapa, né? Essas pessoas não são acompanhadas. Quem está sendo acompanhado ou seguido não são os indivíduos, é o município de Lajeado como um todo, numa série de inquéritos, cada inquérito com a sua amostra, cada amostra seguindo um processo de amostragem, um método probabilístico de amostragem do princípio ao fim, um método sólido, confiável, em que nós acreditamos que produziu uma amostra bastante representativa da população geral do município de Lajeado. Então, acreditamos que os nossos resultados são generalizáveis a todos os adultos lajadenses. Só vou ressaltar que nós já fizemos a randomização para a segunda etapa e em torno de 30 setores censitários são diferentes, completamente diferentes. Então, nós vamos exatamente isso, a cada etapa abordar novas áreas do município. Bem lembrado, professor. O processo de amostragem aleatória dos setores censitários da nova etapa já foi realizado e configurou numa outra seleção. Ainda estamos compilando e trabalhando os dados dos contactantes, que nós não apresentamos aqui hoje, certo? Aqueles outros adultos que moram com os casos positivos que nós estudamos. E está em curso o nosso estudo de validação dos testes rápidos, dos TR. Tá? Eu aproveito a ocasião, o ensejo, para convidar os lajadenses a fazer parte também deste estudo. Tá? Os nossos colegas do grupo de pesquisa, os professores, vão fazer contato por telefone e outros meios, convidando os lajadenses que já tiveram coronavírus, que já foram infectados e que se recuperaram da doença, que venham fazer parte de um estudo de validação em que nós vamos aplicar os testes rápidos nesses indivíduos que tiveram um diagnóstico confirmatório de coronavírus por PCR, na tentativa de comparar o desempenho diagnóstico dos testes rápidos com aquilo que a gente tem como o chamado padrão ouro de referência, que são os diagnósticos por PCR. Isso é importantíssimo para o todo do nosso projeto, porque, como eu mencionei, vai permitir um refinamento, uma calibragem das nossas estimativas de prevalência, agregando valor e qualidade aos nossos resultados. Eu repito, esse é um trabalho que é fruto de uma cooperação entre instituições e entre pessoas, e de uma forma mais ampla, uma iniciativa bem-sucedida e cheia de mérito da comunidade lajadense. Em nome do nosso grupo de pesquisa, eu gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Lajeado, na figura do prefeito Marcelo Calmo, à reitoria da Univates, na figura do professor Ney, a vigilância epidemiológica do município, muito nos ajudou com os PCR, os agentes comunitários de saúde, que foram grandes parceiros, nos ajudaram na navegação dentro dos bairros, né? O Hospital Bruno Borne, aqui representado também, tem feito, devo dizer, um bom trabalho em compilar dados, manter um registro oficial do município de número de casos, internações, ocupação hospitalar, casos confirmados, e nos ajudou, e tem nos ajudado em
fornecer dados para o estudo de validação, sobretudo, ao Laboratório de Análises Clínicas da Universidade, encabeçado pela professora Andréa Horst, que fez efetivamente a análise dos PCRs dos nossos participantes, agregando valor ao nosso trabalho. A Guarda Municipal e Brigada Militar, novamente, nunca é demais agradecê-los, foram muito profissionais em prover segurança aos nossos estudantes e funcionários. A Macrovisão, por ter ajudado na supervisão do estudo de campo. E nosso profundo, sincero agradecimento, eu posso dizer em meu nome, em nome da professora Ionai e dos demais professores do grupo de pesquisa, aos nossos coletadores, aqueles estudantes e funcionários da universidade, que de forma corajosa e voluntária deram corpo a este projeto. Muito obrigado. Eu só tenho que ressaltar aqui a nossa equipe, então, né, junto ao Prédio 20 da Tecnovates, e o nosso agradecimento especial também, porque lá nos abriram as portas, toda a equipe, e todo o espaço nos cedendo, né, tudo que a gente precisava. O nosso QG foi grande, né, professora Simone? Né, ocupamos um bom espaço ali, e isso também garantiu a qualidade e toda a execução do nosso trabalho. Então, também eu agradeço muito a todos que nos apoiaram e nos auxiliaram nesse processo. Então, como encerramento, convidamos para pronunciar o prefeito de Lajeado, o senhor Marcelo Calmo. Quase que eu caio. Boa tarde a todos. A gente parece que nesses 90 dias que seguiram, desde o dia 20 de março até agora, nós começamos a nos reunir por volta de 12 de março, parece que se passaram 2 a 3 anos, diante de tantas informações, tantas dúvidas, tantas decisões, tantos desafios. E nesse quase 90 dias após, a gente consegue um dado objetivo, que é tão difícil de se alcançar nesse desafio todo mundial, que é tratar do coronavírus. Gostaria de agradecer muito a participação do Hospital Bruno Born, João, teu nome como presidente. O Cristiano tem sido um parceiro gigante, todo o hospital, todo o corpo técnico, desde os primeiros momentos, compartilhando angústias, desafios, dúvidas. Gostaria de agradecer a Univates também, Ney, professor Jairo, que esteve presente e segue presente em todas as nossas reuniões. As nossas equipes de saúde, Ju, desculpe por todas as vezes que eu te incomodei no final de semana, na noite, na madrugada. Ao Dr. Cláudio, que nos momentos mais difíceis passou aquela palavra de tranquilidade, que foi tão importante para nós, né, Glaucia? E, enfim, eu acho que a pesquisa, e cumprimentando os professores, Ionai e Rafael, a pesquisa, numa análise preliminar, ela demonstra o quanto assertivo foram as nossas condutas em Lajeado. Desde a central telefônica, passando pelo direcionamento, posto de saúde, UPA, encaminhamento para o hospital, participação do Ministério Público, que também foi um ator marcante nessa trajetória toda. E se a gente for fazer a aplicação do percentual de 3,1% de possíveis contaminados, nós chegamos em torno de 2.500 pessoas em Lajeado, e os nossos serviços diagnosticaram 1.500 pessoas, significa que mais de 60% das pessoas portadoras do Covid foram diagnosticadas por algum tipo do serviço público. E isso são dados muito relevantes que nos enchem de
de satisfação, de vontade de seguir, de redobrar os desafios, porque os protocolos de retomada das aulas me parece que são os maiores desafios que o Estado, que o país vai enfrentar nesse momento. Afinal de contas, não há um protocolo único mundo afora. São diversas variáveis que acabam se confundindo, que acabam construindo a história de cada um desses países, desses lugares. E que bom que a gente pode estar construindo a nossa própria história e com toda essa segurança, todo esse indicativo que estamos nos dedicando, estamos entregando o melhor para toda a nossa população. Isso é muito gratificante. E hoje também um dia gratificante porque, assim como a gente comemora, a gente já está querendo mais. E o Testa Lajeado é uma iniciativa do Promove Lajeado, esse programa que veio para transformar a cultura da cidade, para deixar essa matriz inovadora, empreendedora, com áreas definidas, e a área da saúde é uma das áreas fundamentais para tudo isso. Nós demos um passo hoje também marcante na cidade, que foi a apresentação, então, para os nossos professores, e de agora em diante isso faz parte da rotina da cidade, da metodologia do Google for Education. E então, assim, a partir do momento que retornarem às aulas, nossos alunos estarão tendo a oportunidade de trabalhar com tudo que há de vanguarda, tudo que há de moderno, tudo que há de melhor na educação. E é aliando todos esses elementos, educação, inovação, saúde, qualidade de vida, que pretendemos seguir navegando, trabalhando, enfrentando os desafios. Muito obrigado a todos e esperamos agora já essa nova etapa, essa nova rodada. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Então, nós vamos agora abrir para perguntas. Nós recebemos algumas perguntas online, mas nós vamos começar, então, pelas perguntas aqui do auditório. Vocês podem se inscrever e, desta forma, organizamos. Nenhuma pergunta? Boa tarde. Matheus Chaparini, Jornal A Hora. Eu queria saber se foi feito nas análises dos dados algum recorte por regiões ou bairros, e se isso, caso não tenha sido feito, se a ideia é que em algum momento da pesquisa isso seja contemplado. E se foi registrado ao longo do processo de captação dos dados algum tipo de incidente em relação aos pesquisadores. Pergunto isso porque aquela pesquisa da UFPEL, a nível nacional, isso foi bem marcado, né? Teve incidentes bem expressivos. Seriam essas duas questões. Olha, tua primeira pergunta. O nosso trabalho, ele foi concebido desde o princípio para representar o município como um todo, tá? Então, assim, seria uma desonestidade intelectual da minha parte dizer que a gente pode categoricamente dizer que nós podemos dizer que um bairro é diferente do outro em termos de prevalência, tá? Porque isso demandaria uma outra, um cálculo de tamanho de amostra bem diferente e uma amostra ainda maior do que nós fizemos, tá? Quero salientar que relativo à população geral de Lajeado, né, relativa à sua população, proporcional à população, esse talvez seja um dos maiores estudos de prevalência de coronavírus desse país. Tá? Nós estudamos 2,3% de toda a população adulta de Lajeado, que é a nossa população-alvo. Tá? Então, assim, a gente pode dar uma ideia a respeito dos bairros, tá? Nós não trabalhamos com bairros, como bem disse a professora Ioná. Essa questão de bairros não é como se emprega o método de amostragem. No Brasil, todos os estudos epidemiológicos são baseados em setores censitários, que não são bairros, mas são subdivisões desses bairros. Então, a gente pode dizer quais são os setores que apresentaram mais casos. Assim, nesses termos, tá? Nós não aprofundamos esse tipo de análise ainda, tá? Mas está nos planos,
certo? Mas aparentemente os bairros mais da metade sul do município concentraram um número maior de casos positivos. Então, os bairros do sul. Tá? Sobre incidentes, professora Ioná? Sobre incidentes, nós tivemos praticamente muito pouco, assim, e nada muito direto também com os nossos coletadores. E o que eu ressalto é o quanto que os lajadenses receberam bem os nossos coletadores e receberam bem a pesquisa nas suas casas, né? E isso também é muito motivador para a equipe que está, né, de coletadores que vai à rua, porque eles voltavam extremamente motivados, né, pelo bom recebimento que eles tinham nas casas das pessoas, porque afinal de contas eles entravam nas casas, eles eram muito bem recebidos pela população. Então a gente tem muito a agradecer à população de Lajeado. Sim, rolou bergamota, bolo, café, de verdade. Convite para almoçar. Eu só queria confirmar se um raciocínio um pouco na linha do que o prefeito falou está correto. Se a gente tem 64 mil pessoas no nosso público-alvo com 3,1% de prevalência, isso dá mais ou menos, pela minha conta, 1.984 pessoas que estariam contaminadas. Isso. E a gente tem 1.447 confirmados ontem. Então, provavelmente, nós somos a cidade com menor subnotificação do país, é isso? Porque é possível que sim, mas temos que ter em mente a questão temporal, né? Nosso estudo, os dados foram coletados até 4 de junho, então a gente tem que ver a mediana daquela semana, em termos de casos confirmados no município. Mas, assim, mais ou menos o número real de pessoas infectadas, estimado pelo nosso estudo de prevalência, seria só cerca de 45% maior do que o número de casos confirmados no município, o que dá para inferir que Lajeado tem feito um bom trabalho em detectar casos, tá? Provavelmente porque tem testado muito, né? Como eu falei lá no início, não está escrito na testa de ninguém Covid-19, né? É uma doença ardilosa, um vírus que é difícil de se detectar, né? Ele não apresenta nenhum sintoma realmente marcante, produz poucos sintomas na maioria dos casos, então passa undetected, né? Na maioria das vezes, mas lá já tem feito um bom trabalho em detectar esses casos, sim, talvez por, né, iniciativas da Secretaria Municipal de Saúde, iniciativas das próprias plantas frigoríficas, que têm testado a centenas os seus funcionários, e parece claro agora que são sim foco de surto, né, pela nossa razão de prevalência. Né. É só porque eu ia lembrar que a UFPEL entendeu 1 notificado para 9 não notificados, e nós ficamos com 1 notificado para nem 1 não notificado. É mais ou menos essa proporção. Né? Exato. Dá menos. Mais ou menos 1 notificado para cada 1,5. Bom, cumprimentos, Rafael e Ioná, pelo maravilhoso trabalho, professora Simone. Por que a nossa linha de corte foi 18 anos? Por que não pensamos em uma linha menor? E se dá para a gente conjecturar para baixo dessa faixa etária alguma incidência? Sendo rigoroso, não. Nossos dados são generalizáveis à população adulta com 18 anos ou mais. Por que que nós excluímos crianças e adolescentes? Por quê? Justificativas. As crianças e adolescentes menores de 18 representam menos de 95% total de casos confirmados do estado do Rio Grande do Sul. Menos de 5%. Menos de 5% total de casos confirmados. Se faz muito aquela metáfora do iceberg, que os casos confirmados são só a ponta do iceberg, e é verdade, os casos confirmados são a ponta do iceberg. Mas, mesmo levando em conta a ponta do iceberg, é menos de 5% do total de casos confirmados, as crianças e adolescentes. Além de que há um crescente
e cada vez mais robusto corpo de evidências apontando que, felizmente, as crianças estão, em sua maioria, não vou dizer excluídas, mas participam muito menos da cadeia de transmissão viral. Tá? Elas ou não se infectam, ou, quando se infectam, não transmitem adiante, especialmente não transmitem adiante para adultos. Tá? O que vai de encontro com a maioria das doenças virais em que as crianças são os principais vetores. Né? O conhecimento acumulado da influenza, do vírus influenza, mostra que as crianças participam, sim, muito, e são o carro-chefe, muitas vezes, das epidemias de influenza. Não parece ser o caso para o coronavírus. Tá? E, dada as limitações que existem, né, de tempo, de recursos, de pessoal, etc., a gente, em bom português gaudério, achou melhor não gastar pólvora em chimango e concentrar os esforços naquele segmento da população que representa mais de 95% dos casos confirmados, que são os adultos e idosos. Mais alguma pergunta presencial? Então vamos para as perguntas de quem nos acompanhou virtualmente. Pode dar falso negativo no caso de dar positivo para anticorpos e negativo para a presença do vírus? Ou, neste caso, realmente é negativo para o vírus? Eu repito. Pode dar falso negativo no caso de dar positivo para anticorpos e negativo para a presença do vírus? Ou, neste caso, realmente é negativo para o vírus? Isso. Francamente, não sei se entendi a pergunta, mas assim, falsos negativos existem, tá? Isso não tem a menor dúvida. Então, pode... há, sim, a possibilidade da pessoa ter tido coronavírus, fazer um teste rápido e o teste rápido ser negativo, certo? E, infelizmente, nós não sabemos exatamente qual é a proporção, a probabilidade disso ocorrer. Tá? Nós sabemos, através de resultados que ainda não foram formalmente publicados na forma de artigo, mas o grupo da UFPEL fez um estudo de validação próprio desses testes rápidos. Saliento que a UFPEL usou os exatos mesmos testes que nós. Tá? Então, o inquérito da UFPEL usou os testes rápidos que nós usamos. Tá? E eles verificaram uma sensibilidade de 77%, o que significa que 23% das pessoas que a gente sabe que tiveram coronavírus testaram negativo. Tá? 23% não é um número desprezível. Né? É bem considerável. Infelizmente, essa é uma limitação da epidemiologia, da imunologia, da ciência como um todo hoje, que é os testes que são mais convenientes, mais apropriados para inquéritos epidemiológicos, que são os testes rápidos, eles, infelizmente, não são 100% confiáveis. Tá? Mas são o que nós temos à disposição. E na linha da pergunta, né, o que está sendo medido são os anticorpos no caso destes testes, é isso? Exatamente. Esse teste ele só tem condições, ele não mede exatamente quem teve coronavírus ou quem não teve. Há um detalhe importante. Ele mede quem teve coronavírus e desenvolveu anticorpos para coronavírus em concentrações detectáveis pelo teste. E é isso que ele mede. Mas não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber quantas pessoas tiveram infecção. Então, aquilo que o teste mede é apenas uma aproximação daquilo que nós queremos saber. E é por isso que o nosso grupo de pesquisa e o nosso trabalho não se limitou somente ao uso dos testes rápidos. E aí que entra os testes moleculares, os PCR, que são testes complementares. Eles fazem uma outra avaliação. O PCR mede partículas virais em secreções respiratórias. Ele mede diretamente a presença de vírus na secreção nasofaríngea, orofaríngea daquela pessoa. Certo? Eles têm funções complementares,
existe um fenômeno chamado janela imunológica para os testes sorológicos, os testes rápidos, em que a pessoa pode estar na vigência de uma infecção ativa por coronavírus e testar negativo, né? Porque o teste só começa a positivar, digamos assim, a partir do 7º dia de sintomas. Então, se a pessoa começou com sintomas ontem, por exemplo, e fizer um teste rápido hoje, certamente vai dar negativo, mesmo que tenha doença. Já o PCR, ele é o inverso, ele só é útil nos primeiros 7 dias de sintomas. Um mês depois que a pessoa teve infecção por coronavírus e fizer um PCR um mês depois, certamente aí vai vir negativo, enquanto que se espera que o teste rápido venha positivo. Então, são complementares. Talvez esclarecendo, né? O ponto de corte é 7 dias. Os primeiros 7 dias da doença a gente não consegue avaliar pelo teste rápido, porque o corpo ainda não produziu anticorpo. Então, a gente utiliza o PCR para medir, ver a presença do vírus. Após 7 dias, a gente, então, já, né? Aí o teste rápido tem o seu valor e o seu, né? Porque ele vai estar medindo anticorpos. E a nossa pesquisa, a gente pegou os dois, né? Para exatamente tentar pegar toda a amplitude de pessoas realmente que tenham a doença nesse período. Ok. A próxima pergunta, acredito que não seja para os pesquisadores, talvez para o HBB. Quantos foram tratados até o momento e os prognósticos? Não sei se queres comentar. Bem, nós tivemos, não tenho os números todos aqui exatos, mas, se eu não me engano, foram 140 internações no total. Dessas 140 internações resultaram em 52 internações em UTI. Dessas 140 internações, então, foram os 19 óbitos, né? E esse é o número do desfecho total, né? E atendimentos total, se eu não me engano, passaram de 1.000 atendimentos, né, na emergência respiratória. Bem, então foram estas as perguntas que nós recebemos, né, tanto as perguntas presenciais como as virtuais. No próximo evento a gente já vai estar um pouco mais acostumado com este formato, então quero desta maneira agradecer a todos os presentes, aos pesquisadores, e dizer que já estamos ansiosos, né? No próximo sábado, a princípio, iniciamos, né, a próxima rodada de coletas e logo, logo nos encontraremos novamente num ambiente como este para discutir esta segunda rodada e, a partir disso, cada vez mais deixando os nossos dados mais robustos para a cidade de Lajeado. Então, muito obrigada a todos.